Olá, eu sou Carlos Alexandre Câmara e hoje vamos falar sobre caninos retidos, o seu diagnóstico, parte 1. Então, pessoal, antes de começar, gostaria de fazer mais uma vez um convite para o nosso canal aqui do YouTube, Carlos Alexandre Câmara, para o nosso canal do Telegram, Carlos Alexandre Horto, e o nosso Instagram, que também é Carlos Alexandre _Horto. Lá vocês vão encontrar todos os materiais que eu disponibilizo sobre a nossa querida ortodontia. Então aqui fica o convite, mais uma vez eu digo a você que ao final da aula, se você gostou, deixe o seu like e melhor ainda, se gostou mesmo, faça o seu comentário que será muito bem-vindo, até para eu saber se eu estou indo no caminho certo, se você está gostando ou não, se precisa melhorar alguma coisa, enfim. Todos os seus feedbacks serão muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre caninos retidos ou impactados. Então, a definição mais simples de um canino retido ou impactado, e nesse caso eu estou falando de um canino superior em essência, claro que também pode ser o inferior, é quando ele não se encontra presente no arco dentário e ele não tem mais potencial de irrupção. E a gente sabe que ele não tem mais esse potencial de aparecer na cavidade bucal, porque a sua raiz já está praticamente completa. Outra definição que a gente pode levar em consideração é quando você já tem o seu dente homólogo irrompido e do outro lado o canino ainda não apareceu. E isso já faz 6 meses, ou seja, já tem um dente de um lado e isso tem 6 meses, mas o do outro lado ainda não apareceu e já está com a raiz completa, então nós consideramos que esse canino está retido ou impactado. Então, o grande problema do canino é que ele é um dente que vai fazer uma trajetória muito longa e, para piorar, ele é o último a erupcionar na cavidade bucal. Sendo assim, tem uma grande chance desse dente, durante o caminho, ter alguma intempérie, ter algum problema que vai fazer com que ele não consiga aparecer. Então, esse é o grande problema. Todo mundo sabe que quando o canino se forma, ele se forma praticamente ao lado da base do nariz, porque ele é um dente grande e é esse caminho todo de formação da sua raiz que vai levar a sua coroa para a boca. Isso faz com que ele possa ter um caminho tortuoso. E esse caminho tortuoso pode levá-lo à impacção. Ele pode ficar retido, tanto pelo lado palatino, quanto pelo lado vestibular. E qual é a prevalência desse problema? Ou seja, o que é que nós podemos esperar no nosso consultório, baseado nas evidências, nos estudos de prevalência do canino impactado? Primeira coisa é que ele ocorre em 1% a 2,5% da população. Ou seja, se você tiver 100 pacientes, você pode esperar entre 1 a 2,5 ou a 3 pacientes no seu consultório com esse problema. Não é muito, mas a gente sabe que é um problema que tem uma certa dificuldade de tratamento. De 75% a 95% das vezes, ele é unilateral. Graças a Deus, eles costumam ocorrer mais só de um lado, o que é muito bom, porque se fosse nos dois lados, a dificuldade seria em dobro. As mulheres costumam ter de 2 a 3 vezes mais problemas de caninos impactados do que os homens. Então, isso é uma coisa que talvez não mude muito a nossa vida, mas é interessante saber que acontece mais em mulheres. Na grande maioria das vezes, ou seja, 60% a 80% das vezes, o canino vem impactado pelo lado palatino. Então, nós podemos ter uma perspectiva de que quando nós estamos vendo um canino em uma radiografia panorâmica, a gente já pode imaginar que a chance maior é que ele seja por palatino. E, infelizmente, na 48%, ou seja, quase na metade das vezes, os caninos impactados causam reabsorções em dentes vizinhos. Então, esse é um problema que nós precisamos ter muito cuidado,
tendo essa informação via prevalência dos trabalhos publicados, nos dá uma ideia do que nós podemos esperar. E qual é a etiologia? A gente tem os fatores gerais, que seriam hereditários, ou seja, se o pai tem, se a mãe tem, existe uma chance da criança também ter. Distúrbios endócrinos, ou seja, problemas hormonais, e síndromes com malformações crânio-faciais, como a conhecida desostose cleidocraniana, que deixa vários dentes impactados. E a etiologia dos fatores locais. Primeiro é o trajeto, como eu já falei, da irrupção. Ele é muito longo e, por ser longo, ele pode se tornar tortuoso. Isso faz com que qualquer besteirinha, esse dente mude o rumo que ele teria que tomar, fazendo com que ele fique agora numa posição desfavorável, levando à impacção. Uma outra etiologia comum é a falta de espaço. Como o canino normalmente é o último dente a erupcionar, principalmente no arco superior, a falta de espaço fará com que ele chegue já naquele espaço reservado para ele, ou que seria reservado para ele, já com um certo tamanho de raiz formada, fazendo com que ele perca assim a força de erupção e aí não erupcione. Trauma de dentes descidos. Então, quando uma criança leva uma pancada, leva algum trauma, esse dente pode fazer com que o dente descido encoste na coroa do dente permanente e esse leve toque faça com que essa coroa do canino permanente mude a sua posição, mudando a sua direção de irrupção, o que poderá levar a uma impacção. A agenesia de incisivos laterais, agenesias. Agenesias de incisivos laterais, acredita-se que como o canino fica com muito espaço, o canino descido ele não reabsorve e aí o canino ele vai, você olha assim, mas tem muito espaço dos laterais, mas ele vai procurando uma posição entre um e outro, fazendo com que esse canino não apareça na cavidade bucal. E um fator local complicado é o da anquilose. É quando esse dente ele fica preso ao osso e a gente sabe que o prognóstico para trazer um canino anquilosado é o pior possível. De todos, é o que a gente tem que ter mais preocupação, porque se realmente o dente estiver anquilosado, as nossas chances de sucesso são muito baixas. Retenção prolongada de dente descido. Então, é bom ficar atento. Às vezes, quando o dente descido, ele não é reabsorvido como deveria ser no tempo esperado, isso faz com que dificulte sempre a irrupção do canino permanente. Lembrando sempre que como o canino faz um caminho muito longo, esse canino vai ter a formação da sua raiz praticamente completa quando ele já estiver próximo de erupcionar. Isso faz com que ele perca, como já disse, força de erupção. Então, tudo que vier a atrapalhar é ruim para um canino, principalmente o canino superior. Perda prematura de caninos descidos predecessores. A gente sabe que todo dente descido, ele serve também de guia para o dente permanente. Então, quando você perde um canino descido, você pode ocorrer aí a perda de espaço que tinha para o canino permanente, você deixa de ter o dente descido como guia e isso pode levar ao canino ficar impactado ou retido. Cistos, tumores ou dentes supranumerários são empecilhos mecânicos que vão atrapalhar a irrupção dos caninos permanentes. E fissuras. Pacientes fissurados têm problemas com a irrupção dos caninos permanentes. Fatores de risco. Histórico familiar, como eu já falei, ou seja, se muita gente na família tem problemas de caninos retidos, é bom tomar cuidado, porque existe a chance de também a criança ou o paciente que você estiver atendendo ter esse tipo de problema.
agenesia de dentes permanentes. É engraçado que quando você tem falta de outros dentes permanentes, você tem uma prevalência maior de caninos impactados, que vai de 8,1 a 5,2. Como o normal na população é de 1 a 2,5, se você tem de 8,1 a 5,2, parece ter uma ligação aí, talvez genética, entre a ausência de dentes permanentes e caninos impactados. Microdontia dos incisivos laterais. Essa é muito interessante. Toda vez que um paciente tem um dente, incisivos laterais superiores com microdontia, 34% das vezes você terá caninos impactados. Então, parece ter aí uma ligação genética entre esses problemas. Infroclusão de molares. Toda vez que os molares descidos estiverem em infroclusão, você pode esperar que em 12% das vezes você terá caninos impactados. E hipoplasia generalizada de esmalte. Esse problema, que aparentemente que tem a ver hipoplasia generalizada do esmalte, parece também ter uma ligação, porque em 14% das vezes que você tem esse problema, você tem caninos impactados. Por que é importante isso? O importante é que toda vez que você encontrar esses problemas que eu falei durante uma consulta, é bom ficar alerta, é por sinal acender. Ou seja, se você encontrou que os molares estão em infroclusão e você notou que os caninos ainda não erupcionaram, ou um lado está erupcionando e o outro não, opa, pode ser que esteja acontecendo algo estranho. Se você vê que o paciente tem microdontia dos incisivos laterais e você percebe isso na primeira fase transitória da dentição, você já pode dizer assim: Ih, rapaz, será que esse paciente vai ter problema de canino impactado? Então, tudo isso, essas prevalências, elas são importantes para nos alertar preventivamente, ou seja, você já fica ali de olho para saber se vai ter problema ou não com o seu paciente. Falta de espaço é um grande problema que nós temos quando pensamos em caninos retidos. Então, caninos retidos por palatino, em 85% das vezes, não tem problema de falta de espaço. Até porque, pelo palato, você tem um palato inteiro para trazer esse dente para a posição. Agora, os caninos retidos por vestibular, em 83% das vezes, há uma falta de espaço. Então, veja que inverte. Toda vez que você tiver caninos por palatino, a falta de espaço não é um problema para resolver. Até porque, quando você tem um canino por palatino, parece que é mais complicado de resolver, mas, na verdade, não é. É mais difícil você resolver problemas de caninos por vestibular, porque você vai ter uma falta de espaço e, às vezes, vai ter uma dificuldade de trazer esse canino, dependendo da inclinação que ele vai apresentar no sentido mesodistal, que a gente vai falar mais na frente. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando estamos fazendo a avaliação clínica dos caninos, numa suspeita de que aquele paciente tem um canino retido, é como está a retenção dos tecidos. Se você vir que de um lado já erupcionou um canino e do outro ainda não, epa, você já começa a desconfiar que ali pode ter problema. Principalmente se já fizer 6 meses que o dente homólogo erupcionou. Então, fica muito atento para essa relação entre um lado e o outro. Se de um lado já tem um permanente e do outro continua com o dente descido, cuidado. Pode ser que esse canino permanente esteja impactado. Inclinação dos incisivos laterais superiores. Os incisivos laterais superiores, eles podem inclinar para vestibular. Isso é um tipo de indicação de que o canino permanente superior está impactado e de uma maneira não muito legal.
Quanto mais inclinado estiver o incisivo lateral, isso quer dizer que esse dente, o canino, está por cima da raiz do lateral, o que, dependendo da posição que eles se encontrem, nós poderemos ter problemas não só para tratar, como também de reabsorção da raiz do lateral. E claro, toda vez que você estiver fazendo a avaliação clínica, você já olhou os dentes descidos, já viu se os incisivos laterais estão mal posicionados, agora você vai apalpar a região da bossa canina para ver se aquele canino está aparecendo. Se você sentir o canino por vestibular, maravilha. Isso é um excelente sinal, mesmo que tenha falta de espaço. Agora, se você passar o dedo e não sentir que tem a bossa canina, você pode olhar agora pelo palato. Se você sentir que tem uma bossa pelo palato, ótimo. Esse canino está pelo palato e se ele estiver realmente, ele vai estar impactado, você vai agora tratar por tracionar ele para o palatino e na grande maioria das vezes isso é muito simples. Agora, se você não sentir a bossa canina nem para o vestibular e não sentir um volume pelo palato, meu amigo, minha amiga, nós estamos diante de um problema e um probleminha muito chato para resolver que outras características, tanto clínicas quanto radiológicas, nos dirão o grau de dificuldade. Para isso, agora que você viu as características clínicas, você agora terá que fazer os exames radiográficos. A primeira radiografia, e eu diria assim, a que nos vai dar a ideia do que está acontecendo, é a nossa querida raio-x panorâmico, radiografia panorâmica ou raio-x panorâmico. Lá você vai ter uma ideia de como está basicamente esse posicionamento do canino. Então, quanto mais inclinado esse canino estiver, pior será o prognóstico. Quanto melhor posicionado, melhor o prognóstico. Agora, quando você faz uma radiografia panorâmica, você não sabe se o canino está por vestibular ou por lingual. A melhor maneira de você saber se ele está por vestibular ou por palatino é usando radiografia periapical com a técnica de Clark, que é aquela que você altera o feixe de raio-x, faz 2 radiografias e percebe agora como é que funciona, como é que se comporta o efeito paralaxe. Ou seja, quanto ele maior ele vai ficando, maior quer dizer que ele está mais próximo e quanto menor, mais distante. Agora, hoje em dia, praticamente ninguém quer mais fazer a técnica de Clark, mas essa é uma técnica sim, que você pode fazer no seu consultório, se você tiver um raio-x, ou você pode fazer o uso da tomografia. Eu, particularmente, quando eu desconfio que tem um canino impactado, eu não peço mais a técnica de Clark, porque eu acho que a tomografia nos dá uma ideia tridimensional, incomparável, e na minha opinião, essa é uma das maiores indicações para a solicitação de uma tomografia, é quando você desconfia que os caninos estão impactados, ou canino. Então, na radiografia panorâmica, a gente observa o posicionamento do canino, principalmente em relação à sua inclinação ou angulação. Então, a gente pode agora, se você não sabe o posicionamento, você pede uma tomografia, porque nas tomografias você consegue identificar com muito mais clareza, com muito mais sofisticação, o posicionamento desse canino. Está por lingual, se não está, qual é a proximidade com os dentes vizinhos, se está pegando no incisivo lateral, se está reabsorvendo. Então, uma das coisas que eu já sei é o seguinte: se eu tenho um canino impactado, que a radiografia panorâmica me disse, a tomografia é necessária. Antigamente, eu vou pedir uma radiografia de Clark, mas hoje em dia é melhor, você não precisa pedir da face toda, você pode pedir só da região. E aí você vê com muito mais clareza o posicionamento desse canino. Lembrando sempre que, em relação ao prognóstico, o que vai definir se você vai ter mais trabalho ou menos trabalho durante o tratamento são 2 condições. Uma é se ele está por palatino ou por vestibular. Se ele estiver por palatino, normalmente é bem mais fácil de tratar porque você não tem problemas
de espaço, como a gente já falou. Então, é mais simples, embora seja uma cirurgia mais estranha, porque o dente fica cruzado, mas quem tratou já sabe que é muito tranquilo de você reposicionar um canino que erupciona por palatino. Já por vestibular, o que vai dizer o grau de dificuldade de tratamento, e esse fator aqui é muito importante, é a angulação ou inclinação desses caninos em relação aos premolares. Então, se você viu que na radiografia panorâmica o canino está retido, mas ele está numa posição que ele não chega nem a encostar, ou pelo menos encosta muito levemente na parte distal da raiz do incisivo lateral superior, você está tranquilo, porque ele está relativamente bem posicionado e se você tiver que fazer algum tracionamento, você não terá grandes problemas, nem de espaço, nem de riscos de reabsorção. Agora, quanto mais esse canino vai inclinando e vai se posicionando mais para a mesial da raiz do incisivo lateral superior, aí, meu amigo ou minha amiga, a coisa está começando a complicar. E vários trabalhos mostram isso, e quem primeiro falou sobre isso foi Lindauer, que disse que o grande diferencial entre dificuldade de tratamento ou não é essa inclinação paramesial da coroa do incisivo, do canino impactado. E aí continua, quanto mais ele vai se aproximando do incisivo central, pior vai ficando esse prognóstico ou pior vai ficando a dificuldade de tratamento. Então, essas são as nossas regras para que nós possamos entender, esses são os conhecimentos que nós precisamos conhecer para que possamos fazer o nosso tratamento. Então, se nós estamos pensando em evitar que haja um problema de canino impactado, nós estamos pensando em tratamento precoce. Então, uma das melhores coisas que nós ortodontistas e também os odontopediatras podem fazer é extrair os caninos descidos, mas não é extrair assim aleatoriamente. É preciso ver se a raiz dos caninos permanentes já estão com 50% ou a 80% formadas. Porque se você tirar antes, você tira aquela guia que todo dente descido serve para a relação com o dente permanente. Então, toda vez que você perceber que a raiz dos caninos permanentes está de 50% a 80% formada e que esse canino não está indo para uma posição ideal, você solicita a extração dos caninos descidos. Uma outra alternativa de tratamento, eu não diria uma alternativa, mas uma outra coisa que nós podemos ajudar é que a expansão rápida da maxila, ela também ajuda para que você evite problemas com caninos permanentes retidos. Por quê? Porque quando você expande, você aumenta a área, você aumenta as chances, você aumenta o espaço para que esse canino possa ter uma orientação melhor e mais espaço para poder erupcionar. Uma outra terapia de tratamento que pode ajudar no tratamento precoce é o uso do aparelho extrabucal e única e simplesmente porque você espaço para esse canino erupcionar. Então, essas são as medidas que a gente pode ter, lembrando sempre que quando você faz uma medida dessa, você não vai esperar que os caninos erupcionem o mais rápido possível. Não, isso leva um tempo, mas você tem um tempo aí de pelo menos 1 ano para ver se realmente o canino está indo na direção correta e se ele vai ter chances de aparecer na cavidade bucal. Então, esses seriam os princípios básicos que nós precisamos entender quando vamos tratar caninos impactados. É muito bom que você saiba o que é que você está vendo, quais são as medidas que você pode tomar para daí sim, quando não tiver mais jeito, a gente partir para o tratamento, ou seja, o tracionamento desses caninos, que será o objetivo da nossa próxima aula. Pessoal, até lá. Obrigado mais uma vez. Não esqueça, se gostou,
deixa seu like. Se não gostou, tudo bem. Não dá o dislike, não. Não, brincadeira. E se ainda não está inscrito no meu canal, essa é a oportunidade de você se inscrever e ficar recebendo notícias via e-mail toda vez que nós tivermos aula nova. Beleza?